Então, vocês já perceberam que a nova saga, né, que vai se iniciar aqui no canal agora, tem a ver com esse personagem aqui, ó. Este micro SDX, que é aquele que sofreu sobrecarga elétrica e que a gente encontrou aqui o microprocessador danificado. Eu até retirei da placa aqui. E o amplificador de áudio aqui, ó, pelos cantinhos, né? Vocês já viram no outro vídeo. Eu encontrei esses dois componentes e mais o 7805 queimados. Então, é só isso? Não sei. Por quê? Os demais componentes aqui, como o chip SI5351, o 74ACT00, o STB32 aqui, que é do RX, e o comutador de relés aqui, né? Esse cara aqui é o, eu não me lembro agora, é não sei o que, P255. Eu não tenho como testar esses componentes, então esses componentes eu só vou saber se funcionam ou não, se tem algum problema ou não, após eu reinstalar o microprocessador e reprogramar o microprocessador. Então, é uma incógnita, pode virar uma bola de neve, pode virar uma bola de neve. Se eu trocar esse microprocessador e tiver um problema grave aqui, pode vir a queimar de novo o microprocessador, é uma possibilidade, né? Embora eu tenha medido todos os pinos aqui, quando alimentado, e não encontrei nada errado, mas ainda assim existe o risco. Então o que acontece? Qual é a minha estratégia aqui nesse caso? Eu poderia, na verdade, eu até esqueci de falar no começo do vídeo. Eu não iria tentar reparo desse equipamento, porque o próprio dono dele achou que não valeria a pena, né? Então eu também achei que é arriscado, acho que é arriscado, né? E eu não compraria um microprocessador aqui pelo preço, pela dificuldade de encontrar e pelos problemas de componentes falso ou remarcado ou com defeito que tem vindo para a gente, né? Mas eu ganhei de um amigo meu, o Valdemar Gomes, cujo canal de eletrônica eu vou deixar a descrição no vídeo aqui embaixo. É um bom canal, cheio de conteúdo, sujeito fera. Ele me deu de presente este Arduino Nano, para que eu pudesse retirar o microprocessador deste Nano e colocar aqui. Então, nessa circunstância, eu me senti encorajado a tentar o reparo desse rádio aqui. Os problemas que eu tenho aqui, né? Vamos começar pela estratégia. Bom, primeiro, eu não tenho o display, que é um mini 16x2, né? Eu não tenho display aqui. Display, o dono do rádio precisou do display, né? E pediu que eu enviasse para ele e eu enviei. Então eu não tenho display. Eu vou precisar fazer ele funcionar aqui com o display de OLED 128 por 64, se eu não me engano. Então eu vou ter que fazer alguma modificação aqui, um cabo flat que possa ligar. Inclusive o Valdemar me deu também o display aqui, ó, né? Para isso eu preciso de um cabo flat que seja compatível com as entradas do display. Outra coisa, eu preciso modificar no software que eu vou usar o display OLED. Então antes de eu tirar o microprocessador aqui, eu vou testar o display OLED com o software, né, modificado para ver o funcionamento do OLED, para depois passar a fazer realmente o reparo, tentar o reparo desse rádio. Outra coisa,
eu ainda estou em dúvida se eu vou programar o Nano antes de retirar o microprocessador. Eu tenho essa opção, eu posso programar através do Arduino Nano e depois retirar o microchip daqui e colocar na placa já programado. Eu tenho essa possibilidade. Pode acontecer algum problema de incompatibilidade. Por isso ainda não decidi se faço isso ou não. Ou eu posso então só retirar o microprocessador, colocar nessa placa e fazer a programação por aqui. É o mais correto a ser feito. É o mais correto a ser feito. Então, eu ainda estou decidindo como vai ser esse procedimento. Aí, caso eu consiga o reparo do rádio, como é que eu vou fazer se eu não tenho esse display? E também não tenho intenção nenhuma de comprar um display desse. Bom, se o rádio recuperar, se ele voltar à vida, eu vou propor ao dono desse rádio aqui que, se ele quiser ficar com o rádio, ele poderá me pagar pelo serviço que eu fiz no rádio, né? E eu mando o rádio para ele. Ele tem lá o display, e aí no caso ele faz a instalação do display aqui. Então, caso ele não tenha interesse em ficar com o rádio, me pagando pelo serviço prestado aqui, que ele não pediu para me fazer, né? Eu vou fazer porque eu quero. Mas eu acho justo da minha parte, se eu conseguir recuperar o rádio, que eu dê a ele essa possibilidade de ficar com o rádio me pagando pelo serviço prestado aqui. Ele vai decidir lá. Caso ele decida que não tem interesse, então, para manter o rádio funcionando, eu vou modificar o painel do rádio, para que possa ser instalado o display OLED aqui. Essa vai ser a minha estratégia. Então, por hoje, a gente vai ficar só nessa conversa mesmo, né? Enquanto eu não tomar uma decisão a respeito de programar ou não o microprocessador no próprio Arduino Nano, eu não vou fazer nada, né? Mas esse é o primeiro vídeo dessa saga aqui, que eu tenho certeza vai ser muito interessante. Vai elucidar muitos problemas. Mesmo que eu decida por fazer a programação no Nano e trazer o microprocessador já programado aqui, eu tenho muito interesse em reprogramar o rádio pelo pino traseiro aqui, por este pino. Por que eu quero fazer isso? Porque muitas pessoas estão tendo dificuldade em atualizar o software. E eu quero fazer isso de uma maneira bem clara e simples, para que as pessoas não cometam nenhum tipo de erro quando for fazer a programação por aqui. Ela pode ser feita por aqui ou por esses pinos aqui, ó, né, o ISP. Mas eu vou priorizar fazer a programação por aqui, porque é a conexão que todo mundo vai usar para fazer. Bom, olhando no circuito, no diagrama esquemático do rádio, eu vou mostrar na tela aqui agora. Bom, já aqui no esquemático a gente pode perceber uma coisa interessante. Aqui nós temos esse J4 aqui. Esse J4 ele se refere ao pino MIC-Key. E esse outro pino aqui, que é o KJ-MIC, ele se refere ao SCK e ao MISO, que são os mesmos aqui. Um é na frente e o outro é atrás, né? Um é o conector atrás e o outro é o conector da frente. Então,
aqui é interessante que a gente não consegue encontrar outros pinos necessários para a programação, que seria o MOSE e o reset. Eu vou pegar outra imagem para vocês verem o que eu estou falando. Vocês vão perceber do que eu estou falando. Ó. Aqui a gente tem os pinos, né? Do ISP a gente tem o MISO, o SCK, o reset, o terra e o MOSE, de 5 volts, aqui nesse pino. Lá no esquema elétrico, ali nos conectores que vão para fazer a programação, a gente não encontra esses pinos. E quando a gente vai programar através de um outro Arduino, que é a maioria dos casos, né? Veja, a gente tem aqui, ó, tem esse pino 13, 12, 11, né? E 10. Que são relativos aqui ao MISO, MOSE, reset e GND. Então, causa uma certa dúvida na hora de fazer a programação pelo conector do rádio, porque existe uma discrepância na informação ali. Tem uma discrepância de informação. Bom, agora está aqui. Então, o que acontece? Aqui a gente tem o MISO só e o SCK. Então, eu não sei, eu não faço ideia se funciona só dessa maneira aqui. Se eu ligar o MISO e o SCK, vai conseguir programar ou não. Então, eu tenho essa dúvida aí. E eu quero testar isso para elucidar essa dúvida, né? Deixa eu voltar aí aqui. Então, eu preciso fazer esses testes para resolver essa dúvida. Eu já vi muitos vídeos, já vi... o problema é assim, que a pessoa fala assim, programando o micro SDX. Aí já aparece o cara, pá, carregou o software e tudo bem. Ele não mostra como foi feito o cabo, como foi feita a ligação, qual é a versão que ele usou para fazer a atualização. Então isso aí é um problema, né? Bom, mas isso aí vai ser a última coisa que vai ser feita nessa saga que a gente está começando agora. Primeiro de tudo, eu vou carregar o software no Arduino Nano. Vou ligar o display OLED e ver se vai funcionar legal. Funcionando. Aí até aí eu vou ter que ter decidido se eu vou manter programado aqui e levar para a placa do micro SDX, ou se eu vou trazer ele sem a programação aqui e depois tentar programar pela placa. Isso vai ser uma outra parte. Mas enfim, a gente começou e no próximo vídeo a gente já vai mostrar alguma ação sobre a tentativa de reparo desse micro SDX. Por enquanto, valeu, obrigado.